o BIM. E esse é um tema importante porque muitas das vezes você fecha um projeto, fecha um serviço e fica uma incógnita qual o nível que você tem que entregar. Por exemplo, você vai modelar um projeto estrutural. Será que você tem que modelar as armaduras? Ou somente modelar pilares, vigas e lajes? Você vai modelar um projeto de instalações elétricas. Será que o nível de entrega que você tem que fazer vai incluir os eletrodutos? Ou também tem que incluir a fiação que fica dentro dos eletrodutos, que é um nível mais avançado. Bom, a gente vai estudar hoje como definir melhor os nossos níveis de detalhamento, e esse é o tema da aula de hoje. Bom, esses níveis, eles chamam-se LOD, e antigamente chamava-se nível de detalhamento. Esse termo ele foi evoluído para o níveis de desenvolvimento. Por quê? Porque nível de detalhamento deixava muita margem de somente como é o detalhe executivo do projeto, o detalhe da modelagem, mas não da confiabilidade desse modelo. E o nível de desenvolvimento, que é uma nomenclatura mais atual, mais evoluída, ela também considera a qualidade do modelo, das informações, porque ele pode estar bem detalhado, mas a qualidade do modelo, digamos, ainda é um projeto básico, está bem detalhado, mas não é um projeto executivo. Então, eu trouxe alguns conceitos aqui para a gente ir discutindo e chegar num consenso geral lá no final. E vou mostrar um projeto para a gente abrir e verificar quais níveis de detalhamento contém nesse projeto. Então, continuando aqui o nosso raciocínio, o LOD ele não indica apenas o quanto o elemento é detalhado, mas também o grau de confiabilidade. E essa definição que eu trouxe aqui é uma definição bem famosa, que é do Instituto Americano de Arquitetos. Ela que instituiu mais ou menos em 2008 esse conceito de níveis de desenvolvimento. Isso é válido não só nos Estados Unidos e não só no Brasil, mas no mundo todo. Porém, na Europa, na China, no Japão, alguns países eles instituíram o seu próprio conceito de LOD, ou seja, essas divisões de níveis de entrega do projeto. Então, continuando aqui, né? Essa definição, o que é que ela fez? Ela estruturou o nível de desenvolvimento por etapas. LOD 100, LOD 200, 300, 350, 400 e 500. Veja que nessa imagem aqui, conforme vai evoluindo a etapa do LOD, o nível, o projeto vai ficando mais detalhado. É como se ele estivesse saindo ali de um preliminar, passando por um básico, até um projeto executivo. É como se fosse esse conceito aqui no Brasil, que conhecemos. Então, avançando mais, né, de forma geral, os LODs, quanto mais baixos, são as fases iniciais de projeto. E quanto mais avançado na construção, são as fases intermediárias, 300 e 400, e o as-built seria ali a 500, que é a fase realmente como a obra foi finalizada e executada. Aqui eu trouxe também essa imagem que prega bem o conceito de nível de detalhamento e nível de desenvolvimento. O LOD, que é o nível de detalhamento, referia-se à quantidade de detalhes incluídas nos elementos de um modelo BIM. É a entrada, informações incorporadas nos elementos. Já o nível de confiança que usuários podem ter nas informações que contém nesse modelo é a saída. É uma saída confiável. Então veja, nível de confiança nas informações. Então, como a gente sabe que o modelo BIM é um projeto com informações da metodologia construtiva, quanto mais informações confiáveis, alinhadas com o método construtivo, maior é o seu LOD. Eu trouxe outros conceitos aqui da própria Autodesk, que ela fala o seguinte: níveis de desenvolvimento referem-se à estrutura padronizada para definir a quantidade de detalhes e precisão que devem ser incluídas em um modelo de informação de um edifício, em diferentes estágios do projeto. Então veja que tudo se resume aos níveis de detalhamento separados em etapa, detalhamento e confiança das informações. Separei uma imagem aqui muito boa que ela descreve na parte de estrutura metálicas para você entender um pouco desse conceito. Nós temos aqui o LOD 100, veja que ele representa mais a volumetria, é como se fosse um pilar. Eu sei que ele tem um pilar
Então, estou começando o projeto básico, eu vou modelar uma coluna qualquer. Eu sou o arquiteto, estou na fase de arquitetura. Então, ele coloca ali, eu vou colocar um pilar de 40 por 40. Mas esse pilar só vai ser definido quando o calculista pegar o projeto, as cargas e dimensionar o perfil final que vai ser executado. Então, o arquiteto ele pode fazer um pré-lançamento de 40 por 40. Quando o calculista pega, ele faz um estudo inicial. E ali ele diz, não, aqui vai ser um perfil de 150. Um perfil 6 polegadas. E conforme vai avançando do projeto executivo, compatibilizando, você vai avançando na definição do material até ter a especificação total. Esse perfil vai ser realmente um perfil 5 polegadas. Espessura dele vai ser, um exemplo, 3/8, 5/16, meia. E ele vai ficar sobre uma chapa. E na 350 ele coloca a chapa, veja. Mas no LOD 400 ele já coloca a chapa, coloca os inserts, os parafusos, tudo exatamente como vai ser executado. Então, você vai avançando por etapas conforme o projeto. O LOD ele resolve problemas de uma comunicação quanto a modelos BIM são usados de forma colaborativa. É justamente você colaborar com o projeto de arquitetura, de estrutura, de instalações. Eu posso fazer um projeto de instalações e lá no shaft, aqui a gente vai passar com 5 tubos de 100. Uma definição inicial para saber que ali vai ser a posição do shaft. Mas conforme eu vou avançando, eu posso definir, esses 3 tubos aqui são de 100, esse outro foi dimensionado, mas ele vai reduzir para 50 e esse outro aqui para 75. Então, durante o processo, eles vão evoluir de forma conceituais mais precisas. A aparência visual não vai identificar a confiabilidade nesse início e nós podemos interpretar essas informações como finais quando ainda não são. Tem que ter cuidado quanto a esse ponto, né? O LOD ele permite ao autor definir claramente o nível de confiabilidade de cada elemento. Em ambientes colaborativos, ele vai orientar quando e como as informações podem ser utilizadas. Assim, ele estabelece uma referência comum para o uso correto do modelo BIM em cada etapa do projeto. Isso é muito teoria, né? Tá certo, a gente vai trazer mais aspectos práticos para você entender. Mas, esse é um conceito americano. E você vê que, inclusive, lá é muito estrutura metálica. E você vê que isso aqui, esse padrão é estrutura metálica, né? Mas trazendo para nossas edificações, que geralmente são em alvenaria, em concreto armado, o que acontece? Na primeira etapa ali que o arquiteto está definindo, ele sempre posiciona pilares no projeto de edificação. Primeira versão, posicionou os pilares, fez um estudo básico de arquitetura. Manda esse projeto para o calculista. O calculista vai pegar e não tem como o calculista chegar lá já na definição final do pilar. Porque o projeto de arquitetura vai alterar layout e isso vai impactar, por exemplo, no uso de ambientes, em cargas acidentais, permanentes. Então o que ele faz? Ele estabelece uma sobrecarga e faz um cálculo inicial do projeto estrutural. E aí verifica, vai dar mais ou menos um pilar aqui de 20 por 50. Pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então ele devolve para o arquiteto continua avançando no projeto estrutural, e aí o arquiteto vai mandar o projeto para aprovação. Antes de passar para aprovação, está com o layout quase final. Manda para o calculista vai, refina mais o estudo, e devolve o pilar, e talvez esse pilar já chegou a 25 por 60. Está um pouco mais realista, mas ainda não tem o estudo final. O projeto foi para aprovação, para a prefeitura, e depois voltou com algumas modificações. O arquiteto revisa o projeto de arquitetura e devolve para o calculista. Agora o projeto está quase 100%, porque já está refinando. O calculista vem e define o pilar, e aí ele validou que vai ser 25 por 60 e que a armadura possivelmente seja 8 ferros de meia polegada. Um exemplo de armadura. Manda para a obra, aprovou na prefeitura, temos o projeto executivo final. Agora o calculista está liberado para fazer sua versão. E aí o LOD 400 seria a versão final do calculista, com armadura vertical, com estribe já executivo que vai para a obra. Então você pode, para facilitar o entendimento desse conceito, pensar nesses níveis como as etapas de aprovação de um projeto. Isso aqui é uma definição que eu tomei para fazer o entendimento melhor aqui
no nosso mercado brasileiro. Bom, e quais são os objetivos do LOD, do LOD, né, que é o nível de desenvolvimento? 1. Estabelecer o escopo de contratação. Se você fechou o projeto com a construtora, só que não definiu isso aqui, aí digamos, você vai fazer o modelo e no seu conceito a construtora lhe contratou para fazer compatibilização. E um LOD de 200 para 300, ele é suficiente para compatibilização. Você entregou, aí quando chegou na construtora ela diz, oxe, cadê a armadura dos pilares? Cadê as armaduras das vigas? Tá faltando detalhe. Cadê a fiação? Bem, aí você diz, olha, não fechamos um modelo executivo. Aqui é simplesmente para você compatibilizar e tirar os quantitativos. Então tem que ter muito cuidado. O LOD ele vai te ajudar a definir o escopo da contratação como o primeiro objetivo. Segundo, estabelece uma referência clara para os entregáveis. Então você fechando isso em contrato, você vai dizer, olha, eu vou entregar os pilares, volumetria dos pilares, vigas, lajes, fundações. A laje, se for nervurada, já vou colocar as nervuras, não vou colocar uma laje de 25 altura total, que seria LOD 200, eu já vou colocar as nervuras. E assim você vai avançando. Não vou modelar a forma de madeira, então isso tem que estar bem definido. Ele funciona como um padrão, você cria ali um padrão, inclusive para futuros contratos. Olha, entreguei nessa obra aqui um LOD 300. Veja aqui o formato do meu projeto. Isso aqui é um LOD 300. E garante os usuários possam trabalhar confiando nas informações contidas, ok? Então, dentro desses objetivos, o que eu consideraria como principal é definir o padrão de acabamento do seu modelo. Isso tem que estar acertado entre o contratante e de quem vai desenvolver o modelo. Eu vou trazer agora de conceito por conceito, do LOD 100, 200 e avançando de um por um. Essa imagem aqui, gente, ela vem justamente desse órgão, né? Que é o Instituto Americano de Arquitetura, certo? Que foi um dos primeiros conceitos referente a LOD. Então, o LOD, ele é quando o modelo é confiável. Ele começa no LOD 100 pelo design conceitual. Neste nível, o modelo ele vai constituir de massas da edificação. É como se fosse a volumetria. Eu cheguei na volumetria da edificação, da fachada ali, mas não é o conceito final do projeto. O que é que nós conseguimos extrair desse modelo? Consegue fazer uma compatibilização inicial, consegue, né, definir a altura da edificação, a área, alguns elementos que vão te ajudar e até ali fazer um orçamento inicial, uma estimativa de custo da edificação. Então o objetivo é comunicar a intenção geral do projeto, mas não vai ter o detalhamento final, ok? Então aqui a ilustração sempre vai ser dividida dessa forma, o LOD e aqui os usos autorizados desse modelo. O LOD 200, design esquemático. Ele já é similar a um projeto esquemático, por exemplo, uma detecção de conflitos de interferências, compatibilização, já dá para fazer com o LOD 200, de 200 para 300, já dá para fazer essa especificação. Analisar sistemas específicos de instalações, tubulações, estimar custos, volumes e quantidades e definição da ordem de construção. Ele é um pouco mais avançado, não é o modelo final. Então a gente já está começando a criar um conceito das etapas. Lá no final eu vou te mostrar um exemplo de uma fundação em todas essas etapas de níveis para a gente entender mais claramente como é esse entregável. De toda forma, ele ainda fica um conceito um pouquinho, não diria vago, mas dá margem para você olhar para o modelo e dizer, não, isso aqui é 200. Aí o outro profissional vai informar, não, eu acredito que esse modelo é 300, o LOD. Então ele dá um pouquinho essa abertura de conceito porque não deixa tão claro. Mas você pode criar o seu próprio padrão e no momento do contrato você fechar. Deixar fechado, né, o escopo certinho. Projeto detalhado, nível 300. Já é um nível muito bom, 300, né? Veja que o projeto aqui ele já está esquematizado já com fachada, com os detalhes de altura da edificação bem mais destacados. Veja o anterior. Ele já está mais detalhado ainda, como se fosse uma fase de aprovação do projeto. Nesse estágio, os elementos do modelo são representados como sistemas, com geometria precisa, definições das dimensões, formas corretas e localização confiável. O modelo aqui, nesse caso,
adequado para coordenação entre disciplinas. Então ele é muito bom para compatibilização, para já extrair quantitativos, mas não para definir o orçamento final, como se fosse um orçamento preliminar, e geração de documento de projeto de construção. Então, digamos, é como se fosse um projeto básico. Você saiu ali do anteprojeto, de um projeto de estudo preliminar, e definiu um projeto básico, mas ainda não é um projeto executivo. As informações não gráficas associadas ao modelo passam a ter confiabilidade maior, compatível com decisões técnicas. Então aqui os usos de autorização, construção, análise, estimativa de custo e planejamento, definida também pelo Instituto Americano de Arquitetura, o LOD 300. LOD 350, a gente já avança entre o 300 e o 400, e aqui eu coloquei uma figura que você vai verificar que ele já dá um entendimento legal. LOD 200 é como se fosse uma parede básica. Eu não sei qual é a espessura, não sei qual é o material. LOD 300, eu já coloquei aqui, por exemplo, essa cor e já identificar uma parede de alvenaria. LOD 350, eu já coloquei aqui umas cintas, uns graus, identificando que é alvenaria estrutural. E o LOD 400, eu já colocaria o blocozinho, exatamente como é que vai ser executado, com a armadura dentro. Então o LOD 350, além das características do 300, ele inclui representação das interfaces e conexões com outros sistemas, instalações, estrutura. Ele é um modelo que contempla montagens, encaixe, sobreposição e reduz conflitos antes da obra por meio de elaboração de projetos, coordenação e documentação construtiva. Ok? Show de bola. Agora você vai ter um entendimento melhor quando eu te mostrar o LOD 400. O LOD 400, aí sim, é como se fosse o projeto executivo. Toda a concepção do 3D foi aprovada, o projeto já está no nível executivo, foi dimensionado, instalações, fiação, armadura, e o LOD 400 é o projeto executivo. Americanamente falando aqui, ele chama fabricação e montagem, mas para a gente seria o projeto executivo. Os elementos são desenvolvidos com detalhamento suficiente para fabricar, para montar e instalar. Inclui componentes, conexões, fiações e sequências construtivas específicas. Cuidado, né? O LOD 400 deve ser determinado previamente no plano de execução BIM para evitar esforço de modelagem desnecessário. Ou seja, antes de você começar a entrar nesse nível de modelagem avançada, você já tem que definir lá no plano de execução BIM fechado junto ao contratante qual é o nível de entrega para você não ter trabalho demasiado. Então tem que ter cuidado porque para você não detalhar um nível acima do que você fechou. Isso pode ter retrabalho, né? Então tem que ter muito cuidado em relação a essa questão e também se você já está na fase final. Então, por exemplo, se for fazer estrutura dessa, eu só modelaria a armadura quando realmente tivesse definido qual era o tipo de armadura, de estribo, né? Armadura horizontal, longitudinal, transversal, quando realmente tivesse definido, porque dá mais trabalho você fazer isso. A volumetria não, a volumetria da viga, uma viga 14x50 ok, mas você mudar essas armaduras tudinho. Então, dividindo aqui a fase, ó, novamente lá do Instituto Americano de Arquitetura, a definição do LOD 400, né, do LOD 400. Construção, os elementos são representações virtuais dos elementos especificados. Análise, o desempenho do modelo pode ser analisado e comprovado. Estimativa, custos são baseados no custo de venda atualizado, ou seja, já é um orçamento executivo. E o planejamento, ordenação da construção, aparência de elementos e sistemas detalhados, incluindo o método do sistema construtivo. Por exemplo, aqui você já sabe se é concreto armado, se é parede de concreto, se é alvenaria estrutural. Aqui eu trouxe outro exemplo de LOD 400, que esse é muito bom do livro Manual do BIM. O livro Manual do BIM é um livro muito bom, só que ele tem muita teoria, tem poucas figuras, né? Essa daqui é uma das figuras que tem representando. Que é uma parede de alvenaria detalhada com o LOD 400. Então veja o nível de detalhamento. Além de ter os blocos exatamente como vai ser executado, ele tem a altura do pé direito, tem a altura aqui do piso, do rodapé, especificações com as medidas exatamente como é que vai ser executado. É um projeto executivo. É um projeto executivo. Tá bom? Então show de bola. Então o que é o 500? O nível 500 é o as-built, ou seja, é exatamente como a obra foi executada. Você levanta as informações do que executou na obra e leva para a fase de projeto. Então ele vai contemplar a condição real executada da edificação, com elementos verificados em campo, quanto a dimensões, formas, localização, orientação,
E ele é um nível utilizado para operação, manutenção, que é o que a gente chama de BIM 7D. Agora eu acho que você tem já uma bela definição dos níveis de detalhamento, isso é muito importante para a fase de projeto. E eu trouxe aqui uma exemplificação também do Instituto Americano de Arquitetura, que fez essa definição lá em 2008 e evoluiu, né? Em alguns anos foram saindo outras versões. Isso aqui explica basicamente no nível de entrega como uma fundação utilizada como exemplo prático. Então vamos lá. Vou do lote 200 para frente. O 200 seria a volumetria, são elementos modelados fundações genéricas. O terreno ele é modelado genericamente a partir de informações geotécnicas extraídas do modelo, mas a fundação ela é só uma simulação. Ela não é como se fosse um estudo preliminar, não passou para o calculista ainda para definir o tipo da fundação. Já no lote 300, como se fosse, eu falei para você, um projeto básico, ele já deve incluir tamanho e geometria das fundações, então você já tem ali como se fosse um anteprojeto, um pré-executivo com a dimensão da fundação. Se tiver superfície inclinada, como se fosse uma fundação sapato isolada, você já identifica. As dimensões já devem ser ali mais ou menos quase o tamanho do que vai ser no real. Tamanho da parede das fundações são mostradas com precisão. A cota de altura aqui, ó, da fundação também é definida. Você já faz os estudos geológicos, leitura de sondagem, e a laje de piso deve ser modelada ao nível correto também. Evoluindo para o LOD 350, aí já está mais avançado com a definição total e mais detalhes dessa estrutura. Então já com vigas baldrame, já com a definição da laje sobre a fundação que vai ser utilizada, a cota de apoio da fundação já está real, né? Se nesse estudo foi 1,5 m, essa daqui ficou a cota final 2 metros, 2,5 m, você já vai colocar aqui como se fosse um projeto quase executivo. E a laje de piso deve ser modelada no nível correto também. E avançando para o LOD 400, aí já é o projeto executivo, com as armaduras, com cotas, com especificação de FCK, cobrimento, chanfros, marcações, locação da obra completa. Então, o LOD 400 consideramos um nível de projeto executivo. Show de bola? Agora a gente vai fazer esse fechamento aqui da parte teórica, pegando a classificação aqui do LOD publicada pela American Institute of Architects dos Estados Unidos, né? E ele faz essa separação. Isso aqui nada mais é do que tudo que a gente já viu, né? Vou deixar aí para vocês estudarem como texto. Mas você vai ver que esses conceitos são um pouco mais detalhados do que as figuras anteriores. Eu já deixei tudo separado aqui nessa tabela para que você possa estudar. E faço um desafio também para você complementar os estudos. Abaixo dessa aula eu vou deixar um material complementar, que é esse PDF, e também vou deixar um site lá da Autodesk para você estudar sobre esses conceitos, ampliar aí seus horizontes, seus conhecimentos. E o desafio que eu faço é você procurar outras definições dos níveis de LOD em algum site ou livro ou material confiável e posta aí nos comentários para a gente discutir depois, de estudar em conjunto, fora os que eu já apresentei aqui. O que eu apresentei foi desse instituto aqui americano de arquitetos. Te apresentei também sobre o material que a gente contém na CEBIC e te apresentei sobre o manual do BIM. Então, busca outra referência e posta aqui pra gente como material complementar também. Show de bola? Agora vou mostrar os principais benefícios e a gente vai lá para um projeto no Revit e vamos tentar entender no projeto qual o nível do LOD, beleza? Eu sempre quero chamar o LOD de LOD, mas a galera só chama de LOD. Mas vamos lá. Os níveis de desenvolvimento oferecem uma série de benefícios e aumentam a precisão do modelo. Como, por exemplo, padronização dos modelos que você vai trabalhar. Ter mais clareza, definir os documentos que vão refletir corretamente a intenção do projeto e a fase que o projeto está. Colaboração eficaz entre as disciplinas de estrutura, arquitetura e demais profissionais envolvidos no processo. Alocação otimizada de recursos, né? Você não precisa colocar uma equipe para trabalhar no LOD 400 se você ainda está na fase de LOD 300. Reduzir o risco e também a gestão de instalações. Show de bola? Vamos para o nosso modelo. Esse modelo eu vou abrir. Em aulas anteriores foi somente visualização. Nessa aula a gente vai pegar o modelo aqui só
como intuito de estudar, certo? Você vai ter acesso a todos os modelos que estão sendo apresentados. Mas nesse momento, eu quero, como é uma parte teórica, eu quero que você melhore a fundamentação teórica do BIM, ok? A gente nesse momento não precisa você manipular o modelo, até porque você ia precisar de algumas habilidades práticas no software. Eu quero só apresentar este modelo aqui para a gente entender o nível de detalhamento, tá bom? Eu vou duplicar aqui uma vista 3D. E nessa vista 3D eu vou isolar um pavimento. Vou isolar aqui por meio desse comando, ó. Só esse pavimento aqui do pavimento tipo. Show de bola. O que a gente identifica? Deixa eu ver se a gente consegue lançar uma parede aqui. Eu vou pegar um comando aqui. Uma parede convencional. Isso aqui, parede básica. Deixa eu pegar um pavimento. Que pavimento é esse? 28, né? Pavimento 28. Pavimento 28. Linha de localização, restrição de base ok. Deslocamento. Pronto. Lancei uma parede. Essa parede aqui eu vou editar ela. Ó. Ela é uma parede de 15 centímetros de espessura. Aí tá aqui, ó, massa terreno. Um material aleatório, ok? Então essa parede que ela não tem muitos detalhamentos, né? Eu poderia dizer que a nível de detalhamento seria um LOD o quê? Um LOD de 200? Uma parede de 15 centímetros, mas não tem material nenhum. Ok? Depois eu venho para essa parede aqui, ó. Essa parede... Olha o padrão de acabamento dela. É uma parede que eu tenho definida chapisco, que é exatamente o mesmo chapisco que vai ser usado na obra. Embolso, que é exatamente o mesmo embolso que vai ser utilizado na obra, com traço aqui, cimento de areia, traço 1:7. A espessura de 5 centímetros. Rejunta mix e a cerâmica, que é o revestimento final, a cor glacial, espessurazinha de 1,5. Então essa medida é exatamente o que vai ser executado na obra. Eu poderia considerar que esse acabamento de parede, certo? Que inclusive ele está aqui, ó. Vou abrir essa folha para vocês verem. Ele está no LOD 400, na minha consideração. Por quê? Porque tem as informações das cotas para ser executado exatamente como é que vai ser executado na obra. Então, ó. Cerâmica Atlas na cor glacial, né? Foi essa daqui, ó. É a 7. O item 7. Então você vai procurar aqui no modelo algum revestimento que esteja no item 7. Deixa eu ver se eu acho. Que é pintura. Aqui tá só pintura, né? Não tá esse revestimento do item 7. Mas só para mostrar para vocês aqui que tá mais fácil. Ó. Aqui eu tenho um revestimento e eu tenho a espessura dela. Ó. Se eu tenho a espessura e tenho toda a especificação do material que vai ser aplicado nesse modelo, então ele está a nível executivo. Não falta nada para executar. Ó. Entendeu? E o modelo 500 seria se eu for lá na obra e essas espessuras modificarem ou atualizar aqui o meu modelo e talvez mudar um desses materiais. Então show de bola. É porque esse projeto aqui, se eu não me engano, essa parte era a parte interna. Mas, ó, revestimento cerâmico, 1 centímetro, isso aqui, ó. É o item 3. Já esse item 3, você vem na tabelinha
Revestimento cerâmico da cozinha, interno. Beleza, o que você quer mostrar com isso, Éder? Que esse aqui é um nível bem básico, é só uma parede de 15, não sei qual é o material. E essa outra já é mais evoluída, já é a especificação do material. Aqui dentro eu tenho agora a alvenaria. Essa alvenaria, ela só é uma parede de 14, Éder. É 200 também? Não. Por que não é 200? Porque eu tenho a especificação, que é um tijolo cerâmico 14V19V19. E aqui eu tenho a informação que é uma alvenaria externa. Eu tenho separação de alvenaria interna, externa, caixa da escada. Então quer dizer que eu consigo tirar exatamente qual material que vai ser executado nessa parede. Ó. Bem como essa outra parede aqui, eu tenho um bloco de gesso hidrofugante. E se eu editar as propriedades, eu sei que ele tem 6 centímetros de espessura. E tem aqui inclusive a especificação do material 5066 por 7. Ou seja, é um LOD mais avançado, não é um LOD 200. Show de bola? Então paredes ok, né? Deixa eu pegar um piso desse. Vou pegar um piso pavimentação de área molhada. Eu consigo identificar que na pavimentação de área molhada eu tenho cimento de regularização espessura 2 centímetros. Permeabilização, nesse caso ou vai ser prime ou manta asfáltica, ainda não foi definido. Por isso que tem as duas opções. Tem o contrapiso, 3 centímetros, e o revestimento, exatamente, revestimento da cozinha aqui, ó. Porcelanato mais bancadas. Então ele tem as espessuras, exatamente da forma que vai ser executada. Eu consideraria esse projeto de entrega um LOD 350. Não consideraria 400, e já já eu vou lhe dizer por quê. Eu tenho aqui também o projeto estrutural, ó. Deixa eu ver se eu pego o estrutural. Ó, o projeto estrutural. Esse projeto estrutural não foi modelado as armaduras, mas as vigas, as lajes, foi tudo modelado exatamente igual no projeto de forma de estrutura do calculista. Só não modelou a armadura. Só não modelou a armadura. Então temos aqui ó, as esquadrias, né? Um projeto todo trabalhado conforme a metodologia construtiva. Outro ponto, aqui o que a gente fez nesse modelo? Nós pegamos, nessa parte externa, nós fizemos um bloco só da fachada do 28 ao 30. Aí aqui é só fachada. Depois eu tenho um bloco interno, só da parte interna. Eu separo um bloco só com a modelagem interna da fachada, para mim poder ir copiando entre os pavimentos. Porque a fachada vai mudando conforme a altura, né? E não necessariamente seguindo a planta dos pavimentos internos. Então, modelo bem detalhado. Esse é um dos nossos estudos de casa aqui da pós. Beleza? Olha isso aqui, ó. Olha o nível. Eu tenho a cerâmica para a parede externa da fachada. F2 é a especificação desse revestimento na tabela do projeto de arquitetura. Só que eu estou dizendo que é a fachada norte. E esse material, ele tem chapisco, mais o emboço, argamassado com cimento e areia, e tem rejunta mix mais a cerâmica, Atlas, linha, engenharia na cor glacial. Ou seja, exatamente a especificação que vai ser trabalhada. E ele é o mesmo material desse outro aqui da frente. Só qual é a diferença? Esse aqui é fachada leste. Então veja, tá exatamente o mesmo material, só que separado por fachada. Então a nível de detalhamento, tá muito bem detalhado. Só que ele não é um projeto executivo, porque ele é um projeto que foi feita a modelagem dele em cima de um DWG. E por esse motivo, no que nós estudamos aqui, ó, eu considero que ele seria, não está aqui a especificação do 350, mas eu considero que ele seria um 350. Porque o 400 teria já a armadura, e não foi modelada a armadura. Nos projetos de instalações, não foi modelada a fiação, mas os eletrodutos sim. E o projeto elétrico, hidráulico, arquitetura estrutural foi exatamente modelado igual aos projetos executivos. Mas não foi modelado nesse nível de armaduras. Então, eu consideraria ele como modelo 350. Show?
Beleza. Por quê? Porque a construtora não solicitou. Se tivéssemos fechado um contrato com a construtora, eu poderia considerar 400. E se eu tivesse dimensionado estrutural elétrico hidráulico, eu iria entregar para a construtora já com as fiações, com as armaduras, aí seria o LOD 400. Então nós finalizamos essa aula, acredito que já com um bom entendimento do que são níveis de detalhamento e conseguimos com esse conhecimento avançar para próximas etapas. Te aguardo nas próximas aulas aqui da nossa pós-graduação.